Olá pessoal, estamos de volta para cobrir mais um tópico do curso de redes neurais oferecido pela Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Eu sou o professor Fernando José von Zubri. Trata-se da parte 1 do tópico 8, nós estamos antecipando um pouco a sua apresentação em virtude da relevância que esse tópico tem em dar apoio a vocês na execução de atividades de projeto computacional, ok? Alerto que esse tópico contém muita tecnicalidade, né, muitos detalhes, e peço que vocês assistam essa videoaula com bastante atenção e recorra à literatura sempre que algum conceito ficar um pouco nebuloso. Esse é o índice geral do material, que será coberto, né, em uma única videoaula, ok? Vamos lá. Treinar uma rede neural é um problema de otimização não linear, e quando essa rede neural tem muitas camadas, eu chamo de deep learning, e os desafios aumentam ainda mais, ok? E eles estão todos associados ao fato que eu desconheço a superfície de erro. Então, treinar envolve caminhar de um ponto arbitrário nessa superfície de erro até um valor de mínimo, né, que me satisfaz, ok? E são etapas importantes e que se destacam aqui, desafios de projeto, né, para o treinamento bem sucedido de uma arquitetura de rede neural profunda, né? A inicialização dos pesos, né? O fato dessa superfície de erro que eu desconheço ser não convexa, ter, portanto, vários mínimos locais, pontos de Sela, platôs, ok? E também, em virtude de eu estar ajustando uma quantidade muito elevada de pesos sinápticos, né, podendo chegar na casa de milhões de pesos sinápticos, existe a necessidade de convergência no menor número possível de interações, ok? Além de tudo isso, né, supondo que eu fui bem sucedido em todas essas etapas de projeto, mesmo assim eu ainda tenho que cuidar da questão do sobreajuste, o overfitting que a gente falou, ok? Já em aulas anteriores, vamos voltar a tocar aqui um pouquinho, e ele voltará um pouco mais à frente quando formos falar de dropout, ok? Esse paper aqui do Bendio de 2012 já tem quase uma década, mas ainda é uma referência importante e eu recomendo que vocês deem uma lida por ele justamente abordar todos esses aspectos aqui, mais alguns ainda, na hora de fazer o projeto de treinamento supervisionado em Deep Learning. Quero lembrar a vocês que esses algoritmos de otimização não linear que a gente vai usar aqui, eles são empregados para otimização irrestrita, justamente porque os pesos não têm um intervalo restrito de valores, né? Mas essas técnicas já foram propostas antes do advento das redes neurais. Evidentemente que, em virtude dos desafios associados ao treinamento de uma rede neural, particularmente uma rede neural profunda, né, algumas tecnicalidades adicionais foram incluídas, né? Mas eu lembro que não são técnicas que foram sintetizadas para treinar redes neurais. Elas já existiam antes e vêm sendo aplicadas em outros problemas de otimização não linear. E todos eles seguem esse esquema aqui, certo? Você tem o vetor de peso no instante atual, na iteração k, né? E tem que obter o vetor de peso na próxima iteração, portanto uma abordagem iterativa, né? E para fazer isso você vai perturbar esse vetor de pesos numa certa direção com um certo passo.
E para cada iteração K, você vai ter que calcular uma nova direção e um novo passo, ok? Aqui tem um exemplo de uma superfície no R3, né, onde o espaço de decisão está aqui no R2. Eu estou ajustando apenas dois parâmetros, né, se fossem pesos de uma rede neural, seriam apenas dois pesos, né, θ0 e θ1. E dependendo da condição inicial, que é um ponto da superfície de erro, né, o meu objetivo caminhar iterativamente, né, fazendo uma trajetória até um vale dessa superfície, né, esperando que esse mínimo aqui represente uma situação de aprendizado, né, de aquisição de conhecimento, né, de erro suficientemente baixo entre a saída da rede neural e a saída desejada, né. Como vocês estão vendo aqui, dependendo de onde eu inicio a minha trajetória, né, ela pode seguir por um vale diferente, e a gente chama isso de bacia de atração, ou seja, veja, estão bem perto essas duas condições iniciais aqui, esses dois vetores θ0, tá? Mas mesmo eu iniciando bem próximo, né, por questão de configuração da superfície de erro, eu acabo convergindo para vales diferentes, né? E essa ideia de falar de vale, colina, montanha, platô, é muito utilizada justamente porque faz sentido, geometricamente existe essa analogia. É claro que as dimensões dos problemas com que a gente vai lidar aqui são muito maiores, mas vamos lá, mais um exemplo aqui justamente de uma superfície que parece um relevo mesmo, né? Mais uma vez mantendo o espaço de decisão em duas dimensões. Vocês estão vendo, para muitas condições iniciais distintas, como que fica o vetor gradiente, né? Inclusive a extensão aí da flechinha indica mais ou menos o módulo do vetor gradiente também. Então vocês estão vendo que se eu iniciar o meu vetor de pesos, né, da rede neural em algum desses pontos, vocês veem mais ou menos para onde que eu vou caminhar e, de fato, na verdade o negativo do vetor gradiente, dado que o vetor gradiente aponta a direção de maior crescimento da função, né? Então vocês percebem que esse negativo do vetor gradiente está tendendo mesmo para os vales desse relevo aí, ok? O fato da superfície ser multimodal, né, torna desafiador justamente a definição de um ponto de partida e também de como progredir sem cair em armadilhas, né, durante a trajetória em busca de um vale, certo? O máximo que eu consigo, portanto, obter para guiar a minha busca são informações locais, né? Então, a única informação que eu tenho em cada ponto que eu estou é a direção negativa do gradiente, né, para poder explorar. E isso para os métodos de primeira ordem, evidentemente. Olhando aqui uma trajetória, né, a gente pode dizer que essa trajetória aqui, por ela seguir mais ou menos as curvas de nível aqui da superfície, dá para imaginar até uma bolinha rolando por aqui, né, que tem uma certa inércia, tal, uma certa massa, né. É uma trajetória típica e que mostra um processo iterativo bem sucedido, tá? No entanto, se eu mesmo que eu tenha uma superfície bem comportada, né, se eu erro na definição do passo daquela iteração, né, eu posso cair numa situação assim, onde até inicialmente eu consigo alguns progressos, mas no fim eu acabo chicoteando, né, eu fico oscilando e não consigo convergir de fato para o mínimo que vocês estão vendo ali, aquela bolinha preta, certo? Professor, mas para evitar esse cenário aqui, basta usar um passo menor, né?
Mas veja, há um compromisso aí. Se você reduz o passo, de fato você diminui muito a chance de cair numa situação como essa. Mas você pode cair num outro problema, que é a convergência ficar muito lenta, né? Então tem aí todo um compromisso e, como eu falei, por desconhecer a superfície de erro, você não tem como definir antecipadamente como deve ser esse passo. Por isso que a gente vai ver aqui 5 técnicas para que a gente chama de algoritmos de otimização com passo adaptativo, tá? Justamente para evitar cenários como esse aqui. Não significa que eles escapam, eles são robustos a todo tipo de superfície de erro, né? Sempre tem uma superfície de erro que vai levar qualquer algoritmo de otimização a um resultado inconsistente, né? Mas a gente espera que as superfícies de erro em deep learning não sejam tão acidentadas, tenham uma certa regularidade que torne esses algoritmos suficientemente robustos, ok? Vamos chegar a eles aos pouquinhos. Mas além dessa questão do sucesso ao caminhar pela superfície de erro, como eu já alertei, né, existe a questão do sobreajuste. Nós já tratamos um pouquinho dele ao falar de holdout, k-fold e cross-validation, e vamos voltar a falar quando formos abordar dropout. Bom, apesar de parecer um pouco frustrante toda essa minha introdução aqui, né, ela ter muitos alertas e mostrar muitas dificuldades que temos na implementação do treinamento supervisionado, mas existem sim hoje algoritmos bastante competentes para inicialização e também para aqueles passos iterativos e ajustes de pesos. Tá? Se não fosse assim, as redes neurais não estariam fazendo o sucesso que fazem, resolvendo problemas aí que requerem treinamentos junto a bases de dados bastante complexas, bastante amplas, né? E inclusive em cenários que há algum tempo atrás não se imaginava ser possível conseguir capturar aquelas informações ou distinguir padrões, né? Então, há sim algoritmos competentes, eles vêm sendo utilizados com sucesso e nós vamos apresentar, pelo menos superficialmente aqui, introduzi-los, né? E vocês vão implementar e trabalhar na prática com essas propostas, ok? Já surgiram aqui a leitura deste paper aqui, que é uma espécie de survey de algoritmos para treinamento supervisionado de redes neurais, tá? É uma leitura que vale a pena. Bom, como eu disse, há vários truques computacionais, detalhes técnicos, né, que tornam viável a aplicação dessas técnicas de otimização não linear para o treinamento de redes neurais profundas. E a gente vai ter que tratar pelo menos alguns deles, né? Então, esses truques estão nos algoritmos adaptativos, estão no que a gente chama de batch normalization e estão também na inicialização, ok? A seguir, então, vamos passar algumas noções referentes a todos esses assuntos. É muita coisa, mas eu entendo que o nível de tratamento que nós vamos fazer aqui já vai preparar vocês para poder usar e optar por como definir adequadamente os hiperparâmetros desses códigos prontos que existem aí disponíveis para treinamento de redes neurais, né? As técnicas de otimização não estão apenas restritas para o treinamento de redes neurais. Em machine learning existem outras
outros desafios de aprendizado que também são modelados na forma de problemas de otimização e que compõem técnicas até um pouco complementares a essas que a gente vai ver aqui. Então, para isso, sugiro a leitura também desse trabalho de 2018, para quem não vai adotar apenas treinamento de redes neurais em sua pesquisa, por exemplo. Bom, vamos rever aqui o conceito de mini-batch, né, que a gente já viu no tópico 4 aí do curso, né? Ele é algo intermediário entre o método padrão a padrão, que é denominado de Stochastic Gradient Descent, e o método embatelada. Né? Na verdade, ele divide o conjunto de amostras em lotes e realiza o treinamento em batelada de cada lote. Então, a abordagem entre lotes é similar ou equivalente a padrão, né? Lote a lote. E dentro do lote ela é uma abordagem embatelada. Tá? Há algumas assim, vantagens técnicas em usar o mini-batch também, porque você reduz o uso de memória, né? A cada vez você está treinando apenas um lote de um todo de dados, né? Pode paralelizar algumas etapas, né? E também tem alguns ganhos que a gente vai ver no próximo slide com o apoio de uma figurinha, ok? Antes, vamos ver aqui, esse seria então o processo iterativo de atualização do vetor de pesos. Então eu parto de um certo vetor de pesos e o vetor de peso na próxima iteração k mais 1, né, vai ser o vetor de peso atual menos um passo alfa na direção de um gradiente resultante a partir de todas as NL amostras do lote. Tá? Nos próximos slides, está escrito ali na frente, mas já vou adiantar aqui. Né? Eu vou adotar essa notação, né? Gradiente de JL de W de K, né? Para se referir tanto ao gradiente para elésima amostra de treinamento ou para o elésimo lote de amostras. Tá? É mais para simplificar a notação, ok? Mas vamos lá. A vantagem da técnica padrão-padrão, ou Stochastic Gradient Descent, é isso que vocês estão vendo aqui. Né? Aqui é o número de iterações, instantes em que eu ajusto o vetor de pesos, e aqui é o custo, né? o valor da superfície de erro. Tá? Então, eu posso, nessa técnica estocástica de ajuste, padrão a padrão, né? Eu posso ter um comportamento assim, bastante errático, né? Estocástico mesmo, né? De modo que eu consiga escapar de mínimos locais. Não sei se é isso aqui, mas suponhamos que eu esteja aqui no mínimo local, eu dou alguns passos que pioram temporariamente o critério, para depois entrar numa nova bacia de atração que me traga para um mínimo local de melhor qualidade. Tá? É claro que o nível de ruído aqui, de oscilação, vai interferir muito no progresso e na minha capacidade de escapar de mínimos locais ruins, né, ou platôs, ou pontos de cela. E quando eu uso mini-batch, né, eu suavizo isso daqui. Então, o tamanho do lote, né, quanto maior o lote, mais suave vão ser essas oscilações. Tá? Então, o tamanho do lote interfere bastante nisso. Não sabemos a priori, né, como nós não conhecemos o comportamento da superfície de erro, não sabemos a priori qual tamanho de lote é mais indicado. Mas, como eu não me recordo se eu já mencionei, mas vamos lá, um valor muito utilizado na literatura é 32 amostras, mas pode ser centenas de amostras, às vezes milhares de amostras, dependendo da aplicação. Tá? Então, pode ser lotes menores ou maiores, e você tem que monitorar o comportamento, inclusive, da evolução do erro, para poder
redefinir se necessário, tá? O tamanho do lote. Isso aqui, como eu falei, eu já comentei, nós vamos usar essa notação única na hora de descrevermos algoritmos adaptativos ali na frente. Tá? Por falar neles, então os algoritmos adaptativos foram motivados pela limitação associada ao uso de um passo de aprendizado fixo, né? Ele é fixo para todos os pesos sinápticos e também, talvez, para todas as iterações. Eu uso o mesmo passo de ajuste. Tá? Posso usar um por iteração. Daí eu posso definir, então, a política de adaptação dessa taxa de aprendizado, ou passo. Tá? Aí ele não vai ser fixo, mas ele vai, por exemplo, cair exponencialmente ao longo das iterações. Né? Mas em ambos os casos, né, é desafiador, assim, eu não estou satisfeito com uma definição prévia e muito menos um valor fixo para esse passo, né? Porque eu sei que a superfície de erro tem comportamentos diferentes, tem momentos em que eu posso acelerar a minha caminhada e tem momentos que eu vou ter que frear, tá? Mas definir adequadamente e a priori uma taxa de aprendizado única ou, quiçá, uma política de ajuste da taxa, né, é muito improvável que você consiga, justamente porque você desconhece o comportamento da superfície de erro. Tá? Então, em lugar de colocar essa responsabilidade para o projetista definir a priori, por que não o algoritmo ir ajustando automaticamente a taxa de aprendizado ao longo das iterações. É isso que a gente chama aqui de algoritmos adaptativos. Né? Então, indistintamente, eu estou falando de taxa de aprendizado e de passo do ajuste iterativo. Tá? Bom, já comentei aqui, né, a taxa não pode ser muito pequena e não pode ser muito grande, embora em certos momentos da busca ela pode aumentar ou tem que diminuir. Tá? Outra característica interessante aqui na hora que eu estou adaptando a taxa de aprendizado, né, é o fato de que alguns pesos da rede neural, por exemplo, quando a gente fala de camadas convolucionais, né, eles não sofrem ajustes tão frequentes. Né? Então seria interessante que quando eles forem ajustados, né, que esse ajuste tivesse um impacto maior, né, tivesse uma amplitude maior. Tá? Já, por outro lado, pesos que são ajustados com muita frequência podem ser ajustados em menor intensidade a cada vez. Okay? Então, tudo isso são aspectos intuitivos, mas que guiam a concepção de algumas estratégias adaptativas. Né? Vamos lá. Como eu já falei, além de desconhecer a superfície de erro, a presença de pontos de cela e de platôs, até mais do que mínimos locais de baixa qualidade, né, são aspectos desafiadores aqui. Então, esse paper de 2014 tratou diretamente dessa questão, mostrando que é muito frequente a presença de pontos de cela, por exemplo, né, na superfície de erro, e o impacto que essa presença de pontos de cela causa na frenagem do progresso do treinamento. Né? Então eu tenho que superar esses pontos de cela e possivelmente, né, eu vou conseguir escapar dessas armadilhas a partir de passos de treinamento adaptativos. Né? Como falei, eles não são solução para todos os males e nem sempre a adaptação vai na direção certa, mas a tendência para os métodos que eu vou apresentar aqui é de sucesso, certo? E como já mencionei,
eles são bastante competentes, embora ainda sem essas garantias totais de convergência. O primeiro algoritmo adaptativo que nós vamos ver 5 ao todo aqui, existem mais, né? É o chamado Stochastic Gradient Descent com o termo de momento. Tá? É um termo de momento, mas eu vou usar a palavra momentum do inglês o tempo inteiro aqui, tá? Preferi adotar assim. Bom, a principal missão desse termo de momento adicionado à estratégia de gradiente descendente estocástico, né, é reduzir oscilações, ok? E também acelerar a busca quando os gradientes são coerentes, ok? Então vamos ver aqui, veja que essa expressão que eu estou pondo em azul, ela representa o gradiente descendente estocástico, ok? Então eu estou adicionando esse termo aqui, que nada mais é do que acrescentar à direção de ajuste o passo na direção anterior que eu dei, no ajuste anterior. Então, o que eu caminhei, na direção que eu adotei na última iteração, vai participar, né? vai continuar guiando a busca na iteração atual. Ok? Vamos lá. Bom, um valor típico que a gente adota para esse gama aqui é 0,9, tá? Eu devo lembrar a vocês o seguinte, que o algoritmo, para quem detém melhor noções de sistemas dinâmicos aí, né? A gente vê aqui que o algoritmo de ajuste sem o termo de momento é um sistema dinâmico de primeira ordem, e quando entra o termo de momento, ele se transforma num sistema dinâmico de segunda ordem, né, com dinâmicas mais ricas, portanto. Né, além de ter esse hiperparâmetro aqui, lambda, para ser ajustado. Okay? Mas, enfim, usando um valor em torno de 0,9, tende a produzir bons resultados. Okay? Aqui está ilustrado assim, uma motivação geométrica, né, como que funciona a técnica. Então, o gradiente estocástico, o gradiente descendente estocástico daria o passo aqui, então o W de K mais 1 seria aqui, aqui é o W de K e aqui seria o W de K mais 1. Mas como adiciono o termo de momento, né, na verdade o W de K mais 1 vai vir para cá, e não aqui. Então é uma diferença significativa. Né? E por que o termo de momento aponta nessa direção? Porque o W de K menos 1 estava nessa direção aqui. Então eu dei um passo para cá e esse passo vai continuar a interferir na interação atual. Ok? Portanto, eu estou criando uma inércia na trajetória. É como se eu estivesse dando massa para a minha bolinha que está caminhando pela superfície de erro, ok? Muito bem. Foi dito que a principal motivação para o termo de momento é evitar ou atenuar oscilações. Por que ocorrem oscilações? Por exemplo, se eu estou... aqui são curvas de nível da superfície a ser minimizada, aqui é o vale, né, da superfície. Então, se eu estou nesse ponto aqui, o gradiente é sempre ortogonal às curvas de nível. Né? Então, o gradiente vai apontar para cá. Reparem, olha que figura didática interessante. Né? Conforme o caminho na direção do gradiente, veja como ficaria o gradiente em azul, vocês estão vendo o gradiente da próxima iteração. Tá? Então, se eu caminhar muito, né, e depois eu vou ter que voltar. Então, é isso que causa o efeito de zigue-zague. E o termo de momento tende a levar você a fazer a curva e vir direto para cá, e não fazer esse comportamento de zigue-zague que vocês estão vendo aqui. Né? Esse comportamento de zigue-zague atrasa o progresso da trajetória, né? e, portanto, acaba requerendo mais recursos computacionais até a convergência para um mínimo local, por exemplo.
Então veja aqui, essa é uma situação, também trabalhando com essas curvas de nível, né, é uma situação sem o termo de momento, vocês estão vendo a oscilação e como eu demoro para progredir, né, e aqui é com o termo de momento, vocês estão vendo que o termo de momento contribui para cancelar, para atenuar rapidamente essa oscilação. E no mesmo número de passos, veja, esse parou aqui e esse já está praticamente chegando no ótimo, ok? Então é isso que eu quero algoritmos de treinamento que progridam o máximo possível no menor número de passos de ajuste. Bom, vamos ver então aqui o algoritmo adaptativo número 2, chamado Nesterov Accelerated Gradient, e depois vou dar uma parada para fazer um alerta para vocês e seguir com os últimos 3 algoritmos, né? Nesterov é o mesmo pesquisador que tem contribuições muito importantes ali na linha de pontos interiores, né, que eu comentei no tópico 3, ok? O que ele pensou? Olha que coisa fantástica. Vamos olhar para as figuras aqui, né? Então, ele sabe que esse termo de momento vai contribuir na hora de eu fazer o ajuste. Então, a pergunta que ele fez foi: por que calcular o gradiente aqui, né, em WK e não aqui? Que é um ponto para onde a trajetória está tendendo de qualquer modo. Tá? Então é isso que ele fez. Né? Em lugar do ajuste centrado no gradiente ser calculado em WK, ele vai para o futuro. Né? Ele calcula o gradiente já levando em conta o passo de momento. Né? Então ele está acelerando o processo. Né? Supondo que esse gradiente daqui vai dar uma tendência mais adequada da direção de ajuste do que nesse ponto de cá. Então a diferença é só essa, né? Eu mudo o ponto onde eu calculo o vetor gradiente, né? Então, é como vocês estão vendo aqui, ao invés de calcular o gradiente em W de K, eu calculo em W de K mais o passo do momento, certo? E continuo usando o termo de momento, evidentemente. Okay? Então é uma antecipação, ou é um cálculo do gradiente lá na frente, para onde eu já estou indo. Certo? É uma proposta que, de fato, produz uma aceleração no gradiente, mas a gente vai ver a seguir que precisamos ainda olhar com alguma calma para tudo isso. Tá? Então são contribuições da última década, tudo isso que a gente vai ver daqui para frente tem menos de 10 anos, ok? Bom, vamos lá então fazer esse alerta aqui para vocês antes de ver os últimos 3 algoritmos. Então antes de abordar as propostas mais avançadas, é importante salientar que há 2 aspectos a serem considerados ao medir a competência de um algoritmo, né, de treinamento supervisionado. Eu quero eficiência computacional, como nós estamos vendo aqui, né? Eu quero progredir o máximo possível no menor número de iterações, isso que eu chamo de eficiência computacional, mas também tem o aspecto da capacidade de produzir redes neurais que generalizam bem. Será que esses algoritmos que aceleram, que turbinam a busca, né, eles convergem para redes neurais treinadas que têm boa capacidade de generalização? É uma pergunta importante, né, que a gente não pode deixar de fazer. Né? E, de fato, né, os algoritmos adaptativos de uso mais frequente na literatura tendem a produzir ganhos de eficiência computacional. Isso é inegável. Aqui eles estão bem na fita. Tá? Mas podem levar a redes neurais que generalizam pior que aquelas produzidas por mini-batch stochastic gradient descent. Ou seja, essa técnica não adaptativa pode generalizar melhor, tá, do que alguns algoritmos adaptativos. Isso
é algo que foi descoberto recentemente, veja, no trabalho de 2018, né? E mostra um cenário importante, né? Que vocês estão vivendo esse cenário, ou seja, são algoritmos recentes, competentes, mas não é porque existe código pronto, não é porque eles turbinam a busca, né, que a gente deve usar sem parar para analisar qual o impacto disso, né, quando comparado com os algoritmos que nós estávamos usando antes. Né. Então, eu simplesmente gostaria de alertar vocês que ainda existem alguns conceitos que precisam ser melhor estudados, né, para entender o que está acontecendo, né, e como conseguir algoritmos que ao mesmo tempo sejam eficientes computacionalmente e tenham uma boa capacidade de produzir redes neurais que generalizam bem. Né? É isso que eu estou dizendo aqui. Então, a conclusão que eu chego é o seguinte: como ainda não temos uma resposta clara, né, havendo recursos computacionais disponíveis, a recomendação que eu dou para vocês é use o Mini-Batch Stochastic Gradient Descent, que é um algoritmo não adaptativo, né, que vai demorar mais para convergir, né, e também usem o Adam, um outro treinamento independente. Né. Se a rede obtida com o Adam generalizar bem, ok, beleza. Né. Senão vocês ficam com a rede obtida com essa técnica não adaptativa, certo? Por enquanto, o Adam a gente vai descrever daqui a pouco, é o quinto algoritmo adaptativo que nós vamos ver. Tá? Isso tudo para que eu possa obter redes com boa capacidade de generalização. Bom, a partir de agora, então, nós vamos descrever e dar uma passada por esses três algoritmos adaptativos aqui. Repare nos anos em que eles foram propostos, né? São bem recentes, como eu disse, dentro dessa última década. Bom, o ADAGRAD é um algoritmo adaptativo que realiza um ajuste do passo de aprendizado, por isso que ele se chama adaptativo. Né? E como que ele faz isso? Ele faz isso de acordo com a intensidade acumulada com que cada peso já foi ajustado. Então, um peso que já sofreu muito ajuste nas últimas iterações vai sofrer menos ajuste nas iterações seguintes. Por outro lado, pesos que sofreram poucos ajustes nas últimas iterações tendem a sofrer mais ajustes agora. Qual que é a intuição por trás disso? Bom, pesos que já sofreram muitos ajustes tendem a estar bem colocados lá no espaço de busca. Por outro lado, pesos que sofreram poucas etapas de ajuste, possivelmente ainda não estão bem localizados no espaço de busca e requerem mais uma perturbação maior, né, para poder caminhar mais, certo? Essa é a ideia. Vamos ver aqui. Bom, então eu vou tratar primeiro, no caso, peso a peso, né? Porque é isso que se faz. Para cada peso, então, eu vou ter uma taxa diferente. No caso do algoritmo não adaptativo aqui do Stochastic Gradient Descent, veja, independente do I, né, para todos os pesos, e eu vou ter P maiúsculo pesos na rede neural, né, eu sempre uso a mesma taxa fixa. Tá? Por outro lado, aqui no ADAGRAD, eu vou dividir essa taxa por essa raiz quadrada de G e de K mais um epsilon. Tá? O epsilon aparece aqui, é um valor bem pequeno, a sugestão é 10 a menos 8, apenas para não ter divisão por zero. Né? E esse valor aqui vai ser a soma acumulada da variação sofrida por esse iésimo peso da rede em todas as iterações até a iteração K. Ok? Então ele vai compor, somar, né,
todos os ajustes produzidos em WI, da iteração 1 até a K, né, nesse elemento aqui, que é um elemento de uma matriz, um elemento diagonal de uma matriz P por P. Tá? A matriz é diagonal. Depois a gente vai usar matrizes como essas aqui nos outros dois algoritmos também. Então deu para entender? Então quando, como eu disse, né, quando eu tenho muitos ajustes no passado para o 1º peso da rede neural, né, o próximo ajuste vai ser menor, porque esse denominador é grande. Tá? E quando eu tenho poucos ajustes no passado, o ajuste na iteração K tende a ser maior. É isso que está escrito aqui. Tá? O passo, como continua tendo alfa aqui, né? Mas a influência desse alfa agora no progresso da busca é bem menor, né? Porque eu estou sempre ajustando esse alfa, né? E para cada padrão, certo? Então, normalmente a gente adota o passo de 0.01, esse alfa, né? E também, para efeito de implementação computacional, a gente converte aquelas várias operações por peso da rede, né, numa operação matricial, okay? Como vocês estão vendo aqui. Uma desvantagem dessa técnica, como já deve dar para vocês perceberem, é que eu vou sempre acumulando as variações em W, né? E com isso, para iterações avançadas, o poder de mexer em certos pesos da rede vai diminuindo, né? Pode ser que isso seja bom, porque eu já mexi muito nele, né? Mas pode ser que não, aquele peso realmente requer mais ajustes até chegar no valor adequado, né? Então vem aí o próximo algoritmo, que é o quarto algoritmo que nós vamos ver, que tenta resolver ou atenuar esse problema. Como que ele vai fazer isso, né? Em lugar de considerar todas as perturbações que cada elemento do vetor de peso sofreu desde o começo, né, ele vai trabalhar com uma janela. Essa é a ideia. Na verdade, trabalhar com janela não é computacionalmente viável, a gente vai usar um fator de esquecimento. Mas vamos lá, melhor olhar para o slide aqui. Né? Então, algoritmo adaptativo 4, seção 2.5, A da delta. O algoritmo A da delta veio para combater essa redução agressiva e monotônica do passo, justamente porque o efeito cumulativo ali naquele G e I é sempre de crescer cada vez mais. Né? Então, em lugar de acumular todos os gradientes prévios desde o início, uma solução seria definir uma janela de tamanho W. Né? O problema com essa estratégia, além de requerer uma definição adequada desse parâmetro W, né, é o custo computacional associado à atualização desse termo cumulativo conforme eu vou movendo, deslocando a janela. Né? Então é inviável, falando aí de milhões de pesos, né, eu ficar subtraindo algo do passado que eu quero esquecer e somando algo do presente. Né? Então, uma solução computacionalmente mais eficiente é trabalhar com esse fator de esquecimento, que também é muito utilizado em muitas outras áreas aí da engenharia. Né? Então, a gente vai usar um fator de esquecimento cujo valor vai ser em torno de 0,9 e vamos acumular, veja, isso aqui é o vetor de mesma dimensão do vetor gradiente, que eleva ao quadrado elemento a elemento do vetor gradiente, ok? Então ele vai acumulando perdão, ele vai acumulando o quadrado do deslocamento como o algoritmo A da grade, né? Mas aqui com fator de esquecimento, para que não haja uma explosão dessa soma cumulativa. Né? Mas ele não faz só isso para o vetor gradiente. Na verdade, o autor viu que as questões de dimensão não batiam, né? Então ele falou, olha,
tudo bem, eu podia jogar tudo, a dimensão que está faltando no alfa, né? Mas eu vou tirar o alfa e vou pôr um outro termo adaptativo. Então ele faz a mesma coisa agora com o delta W. Tá? Então aqui ele está trabalhando com o efeito cumulativo sobre o gradiente e também vai trabalhar sobre o efeito cumulativo sobre o delta W. Tá? E aí ele coloca esse efeito no delta W no numerador e do gradiente no denominador. Tá? Então essa é a regra para o algoritmo A da delta. O coeficiente epsilon aqui também tem valor sugerido aí de 10 a menos 8. Né? Vamos para o último algoritmo, que é um dos mais utilizados hoje, mas que está em suspeita, né? Como eu coloquei, em virtude de nem sempre levar a redes neurais que generalizam bem. Né? Então, o Adam também vai recorrer a um passo de aprendizado específico para cada peso da rede neural, mas, para tanto, ele recorre a estimativas de média e variância do vetor gradiente. Tá? Então, aqui eu vou acumulando com o fator de esquecimento a média, né, do vetor gradiente, como eu já fazia aqui para o A da delta, igualzinho ao que eu já fazia para... Ah, não. Para o A da delta eu fazia da variância, tá? Que a gente vai ver a seguir. Então, ele faz agora da média do vetor gradiente e da variância. Tá? Aqui sim é igualzinho a do A da delta. Né? E aí ele viu o seguinte, como ele inicializa esses vetores M0 e V0 com vetores nulos, né? Esses momentos que ele calcula aqui são enviesados e tendem para a origem, tá? E, portanto, requer uma correção, né, para torná-los não enviesados, né? E está aqui a correção que ele faz, e aí essa é a regra de ajuste do algoritmo Adam, ok? Os hiperparâmetros da regra sugeridos são gama 109, gama 2.999 e o epsilon de novo 10 a menos 8. Só que o epsilon aqui está fora da raiz, ok? Então esse é um dos algoritmos mais competentes para, dentre os algoritmos adaptativos, né? Talvez seja... Bom, existem outras variações na literatura, né? Mas de fato o mais popular hoje é o Adam. Até que a tendência tecnológica e de uso prático, aí, cultural no meio acadêmico e das empresas aí, mude esse cenário. Né? Bom, além desses métodos, o que os métodos adaptativos fazem? Na verdade, eles estão tentando, de algum modo, aproximar a informação de segunda ordem, ou até de mais ordens, da superfície de erro. Né? Mas eles fazem isso de uma forma empírica. Né? Existem os métodos que, de fato, obtêm a informação de segunda ordem da superfície de erro. Se você souber usar essas informações, você tende a ter mais eficiência no processo de ajuste. E existem técnicas que já se mostraram bastante competentes, tá? Com ganhos em relação a essas técnicas apresentadas anteriormente, ou pelo menos tão competitivas quanto. Né? Agora, enfim, eu acredito muito nessas técnicas, inclusive eu sou um pouco suspeito para isso, porque o meu doutorado, defendido há muitos anos atrás, foi em métodos de segunda ordem para treinar redes neurais. Né? O que eu posso afirmar por hora, não gostaria de me estender aqui, é que essas técnicas ainda foram pouco exploradas. Há autores defendendo que elas não são competitivas, particularmente, por exemplo, por causa dessa necessidade de usar os mini-batches. Né? Os métodos de segunda ordem requerem mais amostras para que
a estimativa da informação de segunda ordem seja mais confiável. E com mini batches você pode perder isso, né? E aí os métodos de primeira ordem, mesmo tendo informação mais pobre, mas é uma informação mais confiável, né? E aí acabam até se dando melhor em alguns cenários. Mas, de qualquer modo, também esses aspectos estão sendo estudados e superados, né? Eu entendo que há um potencial ainda a ser explorado nos métodos de segunda ordem e gostaria que vocês consultassem essas referências aqui, particularmente esse capítulo de livro aqui de 2012, ok? Bom, só para, sem querer entrar em muitos detalhes, pode ser que a gente desenvolva alguma atividade computacional nessa área, né? Envolvendo uma comparação de métodos de primeira e de segunda ordem, mas vamos lá. Tomando o método de Newton, que é o método clássico aí de segunda ordem, que requer a inversão da matriz hessiana, que é inviável para Deep Learning, né? Veja, a matriz hessiana é de ordem P por P, onde P é o número de pesos. Se o número de pesos for da ordem de centenas, milhares ou até milhões, a matriz vai ter milhão de linhas por milhão de colunas, pronto, inviável, ok? Mas existem algoritmos e métodos de segunda ordem que não requerem nem armazenagem nem o cálculo da matriz hessiana, também por alguns truques técnicos, tá? Consultem, como falei, esse capítulo aqui de 2012. Bom, mas só para ilustrar para vocês qual o papel desempenhado pelo método de segunda ordem, pela informação de segunda ordem, né? Então, a informação de segunda ordem exerce dois papéis fundamentais, né? Ela corrige a direção do gradiente. Então, se a direção do gradiente está indicando aqui, você, com o método de segunda ordem, você vai fazer uma rotação na direção do gradiente para que você caminhe numa direção mais promissora ainda, dado que você descobriu isso com a informação de segunda ordem. E mais, né, ela automaticamente define o passo. Então, os métodos de segunda ordem são adaptativos por natureza. Eles definem o passo automaticamente, até porque, veja, você vai minimizar aquele paraboloide. O paraboloide é um mínimo. É aquele passo que você vai dar, do ponto que você está até o mínimo do paraboloide a ser minimizado, ok? Mas cabe colocar aqui, né, outro aspecto que precisa ser trabalhado aí, em termos de custo-benefício, é que os métodos de segunda ordem tendem a ser mais custosos por iteração, embora convirjam em menos iterações. Mas se ele for 10 vezes mais custoso por iteração e convergir em 2 vezes menos iteração, ele é 5 vezes mais custoso que o método de primeira ordem. Então, precisa tomar isso em consideração, tá? Não podemos esquecer desse detalhe. Bom, vamos em frente aqui. Como falei, posso retornar em alguma atividade computacional alguma comparação entre métodos de primeira e segunda ordem para vocês exercitarem um pouco mais esses conceitos. Aqui, enquanto a gente tratava desses aspectos de métodos de adaptativos e não adaptativos, primeira ordem e segunda ordem, entendamos que nós supomos que está tudo bem com o cálculo do vetor gradiente, né? O vetor gradiente não deu um problema numérico, não foi para infinito e nem foi para zero, tá? Que são dois problemas que podem acontecer, particularmente em aprendizado com arquiteturas de redes neurais profundas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o problema dos gradientes explosivos e que se anulam. A aplicação de métodos baseados em gradientes para o treinamento de redes neurais profundas, né, pode se defrontar com um de dois fenômenos que inviabilizam o ajuste. Ou o gradiente explode, ou o gradiente se anula, né? Então pode acontecer isso. E são duas situações indesejáveis que o que acontece, né? Quando o gradiente explode, ele vai acabar promovendo passos de ajuste exagerados, destruindo todo o progresso que já ocorreu,
ou até levando o vetor de pesos a saturar todos os neurônios da rede e aí não consigo aprender mais nada, ou seja, é um desastre completo. Tá? Eu não posso permitir que os gradientes assumam norma elevada, muito elevada. Tá? E também não posso permitir que os gradientes se anulem. No entanto, quanto mais camadas a rede neural tem, mais provável é que o erro que eu obtenho aqui na saída, né, na hora de aplicar a retropropagação do erro, né, eu vou atenuando esse sinal a ponto de chegar nas camadas mais próximas à entrada com o gradiente praticamente nulo. Né? Então isso dificulta demais o aprendizado em redes muito profundas. Ok? Então é outro aspecto indesejado aí. Um estudo mais aprofundado, vocês podem consultar esse paper aqui de 2013. Né? Só que esse paper trabalha no contexto de redes neurais recorrentes. No redes neurais recorrentes são sistemas dinâmicos que têm, no caso a gente pode estudar sistemas autônomos, sistemas com entrada externa, então o sistema tem um estado transitório, depois tem um estado permanente, a gente deve falar um pouco mais sobre isso quando formos falar das redes recorrentes, obviamente, ok? Mas aqui eu preciso de conceitos bem básicos, né? Então, um sistema dinâmico, ele tem também o que a gente chama de bacias de atração dos pontos de equilíbrio, né? Então, ele parte de um estado inicial e tende a convergir para um ponto de equilíbrio, né? E as bacias de atração têm fronteiras entre si. Então, o que o pessoal desse paper aqui descobriu? Né? Que os gradientes explosivos são justificados justamente quando eu inicializo o vetor de pesos mais ou menos na fronteira entre duas bacias de atração, produzindo esse resultado aqui, ou seja, uma variação incremental nessa condição, em torno do ponto que eu estou, tá? Produz ao longo de várias iterações, né, de T iterações, uma diferença enorme na trajetória do sistema dinâmico. Né? Então, quando eu vou calcular o gradiente, esse valor é infinitesimal e esse valor é expressivo e, portanto, vai dar um gradiente explosivo. Né? Então, eu tenho que evitar operar na região entre bacias de atração da dinâmica. Né? Como também, no caso de gradientes que se anulam para redes recorrentes, eu não devo operar próximo do ponto de equilíbrio. Resultado, eu devo trabalhar entre o ponto de equilíbrio e o limite da bacia de atração, de modo que os gradientes tenham valores adequados e eu consiga treinar a rede neural com competência. Tá? Quando não é uma rede neural recorrente, né, para redes neurais não recorrentes, profundas ou não, gradientes explosivos surgem com superfícies de erro localmente muito acidentadas, enquanto gradientes que se anulam surgem com superfícies de erro localmente muito planas. Né? É evidente. E duas estratégias que nós vamos falar um pouquinho mais para frente ainda nesse tópico, né? Que é a Fixed Up Initialization e a Batch Normalization, né? São técnicas que tentam suavizar a superfície de erro, ok? E escalá-la também. Então acabam lidando bem, acabam minimizando esses efeitos de gradiente explosivo e gradiente que se anula, ok? Vamos falar agora eu terminei essa parte de otimização, né? Mas existem alguns conceitos ainda associados, né? Então a função softmax, ela normalmente é utilizada na saída de um classificador, e vocês vão ver aqui por quê, né? E portanto, as funções, a superfície de erro no treinamento de uma rede neural vai depender dessa função softmax se ela estiver presente na saída da rede. Né? Então, o que faz essa função? Ela mapeia qualquer vetor numérico de valores reais num vetor cujos elementos são todos maiores ou iguais a zero e somam em 1.
qualquer que seja esse vetor x, aqui somando S1, S2 até Sn vai dar 1. E S1 é maior ou igual a 0, S2 também, assim por diante. Né? Como que é esse mapeamento? Então está aqui, ó. S1 é igual a E elevado a x1 dividido pela somatória de E elevado a todos os x's aqui, tá? Para K igual a 1 até N. Então, certamente, vocês estão vendo aqui que essa razão, no máximo, ela vai ser 1. E no mínimo, ela vai ser 0. Por isso que o S, na verdade, a soma aqui vai ser 1. Né? Mas, enfim, de fato, cada valor individual também está entre 0 e 1, ok? Isso eu não tinha falado, eu tinha falado que era maior ou igual a 0, mas eles variam entre 0 e 1, e a soma deles é seguramente 1. Okay? Vamos ver um exemplo aqui. Suponha um vetor x com os valores 1, 2, 3. Né? O que vai sair no S aplicando a função softmax aqui? Vai sair vão sair esses valores aqui. Tá? Mudei aqui, aumentei de 3, eu estou colocando 5 agora, tá? Então esse valor na entrada ficou bem maior que os outros dois, e você está vendo aqui que a saída salientou ainda mais essa terceira entrada em comparação com as outras duas. Né? E aí, essa é a motivação para o nome softmax. Tá? A função chama-se softmax porque ela é um operador de máximo suavizado. Né? Então, quando o 3 é máximo, mas não é tão maior do que os outros, ele não vai indicar tanto, mas já vai indicar. Mas quando o 5 aqui é bem maior que os outros, a função softmax quase que produz 1, 0, 0. Tá? Então, ela é uma função de máximo suavizada. E é algo impressionante, né, o que a gente consegue com isso, particularmente em classificação de padrões. Né? Então, se aqui eu tenho 3 saídas, cada uma associada a uma classe, eu posso interpretar cada saída como sendo a probabilidade de ser aquela classe correspondente. Né? Ou seja, eu atribuo à máquina de aprendizado essas propriedades de saída probabilística, de chance de ser uma classe ou outra. Ok? Então é isso, a saída vai ser interpretada assim, a saída SJ vai me dar a probabilidade de, dada a entrada X, da classe associada à saída ser J. Ok? Bom, se eu tenho a função softmax e eu preciso treinar essa rede neural, então eu preciso calcular a derivada da função softmax. Tá? Mas antes, veja, naquela atividade nossa do exercício de fixação de conceitos 1, que a gente aplicou um classificador linear, eu já poderia ter usado a função softmax na saída. Né? A gente só tomou o máximo da saída, nós não interpretamos como probabilidade, ok? Mas eu poderia ter feito isso, é mais ou menos o que eu estou falando aqui, no caso, para um classificador logístico, mas é bem equivalente ao classificador linear seguido da função softmax. Tá? São detalhes que a gente não trabalhou naquela oportunidade, mas poderia ter feito, porque de fato falou em classificador com múltiplas classes, a saída softmax é quase que mandatória nos dias de hoje, por esse apelo que ela tem da interpretação probabilística, certo? Bom, então vamos tentar obter a derivada da função, né? Então eu tenho tantas entradas do operador softmax quanto saídas, e aqui eu tenho a chamada matriz jacobiana, né? Que pega cada saída e deriva em relação a cada saída e deriva em relação a cada entrada nas linhas aqui, né? Ok? Então aqui eu tenho todas as saídas derivadas em relação à entrada 1. Todas as saídas derivadas em relação à entrada 2, assim por diante. Okay?
Como calcular esse elemento aqui? Então, vocês sigam, por favor, essa dedução. Estou usando aqui a derivada de uma razão, né? E também, normalmente, a gente usa... bom, é isso. Então, acompanhe aqui a dedução. Eu não vou consumir mais tempo com isso, até porque a aula já está se estendendo muito. O importante é vocês entenderem que, ao final, né, usando esse operador chamado delta de Kronecker, que é 1 quando i é igual a j e 0 de outro modo, né, a derivada da iésima saída do operador softmax em relação a jésima entrada é dado por essa fórmula simples aqui, né? Como falei aqui, o delta de Kronecker. Okay? Bom, nós em Deep Learning, normalmente, nós não calculamos essa matriz aqui, que ela tem uma dimensão absurdamente elevada, né? Então, existem alguns truques computacionais para implementar o algoritmo de backpropagation através de um operador softmax. É isso que eu estou colocando aqui, mas a dedução acima nem por isso perde relevância, certo? Um problema que pode acontecer, vamos pegar aqui, vamos supor que essa saída soma o valor 5.000, né? É um valor muito elevado, até porque eu vou pegar e fazer exponencial de 5.000. Então pode dar overflow aí, né? Felizmente, a gente pode usar a função softmax, né? Escalada. Então, quando vocês forem usar aí esses pacotes e decidirem adotar a função softmax, por favor, optem pela opção com escalonamento, né, para evitar overflow, problemas numéricos, certo? Muito bem. Uma possibilidade de escalonamento que pode ser adotado vai ser isso aqui. O log dessa constante vai ser menos o máximo dos valores do vetor de entrada da porta, do operador. Bom, outra função importante aí, que não é agora um operador, mas é uma função custo, também normalmente utilizada em problemas de classificação de padrões, é a entropia cruzada, tá? E ela é muito utilizada. Muitos alegam que para problemas de classificação tem que usar a entropia cruzada sempre, tá? Nós não utilizamos até agora nos nossos exercícios de classificação, tá? Mas há trabalhos também na literatura mostrando que usar na saída o critério de erro quadrático médio também funciona, tá? Isso para definir a função de erro, não estou falando para medir a performance no conjunto de validação, ok? Então nós não usamos ainda a entropia cruzada no curso, ela é competitiva, mas não é necessariamente mandatório que se use, que se adote a entropia cruzada em problemas de classificação, tá? Por resultados empíricos que mostram a equivalência entre os dois critérios. Mas vamos lá. Eu vou tomar aqui por base essa referência aqui. É um site da internet que trabalha conceitos de Deep Learning, né? Na verdade é um livro online, tá? Que trata de entropia cruzada como função de custo. Okay? Então ele dá um exemplo lá, vamos supor que eu tenha um classificador aqui com 3 atributos de entrada para os seus objetos que vão ser classificados, né? Aqui são os pesos ajustáveis desse único neurônio, né? E a saída está aqui, é um valor A. Tá? Muito bem, o que eu quero? E a classificação é binária, por isso que tem uma única saída, né? Então, se esses atributos correspondem ao objeto da classe 1, eu quero que o A seja igual a 1. Se corresponde da classe 0, eu quero que o A seja 0. Tá?
Então a saída desejada ou é 1 ou é 0, bem equivalente ao que nós fizemos já nos nossos exercícios computacionais, ok? A função de ativação aqui que nós estamos adotando por conveniência, né, é a função logística, até porque ela excursões entre 0 e 1, ok? Então eu tenho que encontrar os três pesos W1, W2, W3, de modo que aconteça isso que eu falei, né? Quando a classe for 1, a saída seja bem positiva, levando a ativação interna do neurônio seja bem positiva, levando a saída próximo de 1, e quando a classe for 0, eu quero uma saída, uma ativação interna bem negativa, ok? A entropia cruzada é esse critério aqui. Ela trabalha com essa função custo, né, somando esse termo para todas as amostras de treinamento. Repare que quando o y, que é a saída desejada, for 0, só cabe estudar esse termo aqui, e quando y é 1, só cabe estudar esse termo de cá, tá? Nossa, professor, mas que fórmula mais estranha, por que isso daqui funciona? Né? Então, primeiro vamos ver a origem da entropia cruzada, vamos chamar assim, né? Ou da entropia em si. Então, essa fórmula de entropia aqui vem do conceito de entropia de Shannon, né? Do teoria de informação, ok? E eu vou mostrar aqui o resultado, né? Essa fórmula aqui, tomando x e x, uma mesma variável fora e dentro do logaritmo, daí não seria entropia cruzada, seria só entropia, né? Olha o que acontece aqui com o comportamento dessa função custo. Tá? Ela é máxima para x igual a meio e mínima nos extremos, para x igual a 0 e 1. Tá? O que ela está medindo? Né? Por que Shannon chegou a essa função quando ele estava estudando o grau médio de incerteza de um canal que emite um sinal binário, tá? Então veja, x é uma probabilidade, ok? Então, quando eu tenho certeza de que o bit que vai chegar no canal é o bit 0, tá? Então a probabilidade do bit ser 0 é 1, tá? A entropia é 0, ok? Da mesma forma, se eu tenho certeza que o bit é 1, né, a probabilidade do bit ser 1... Bom, vamos lá. Se eu sei que o bit vai ser 0, a probabilidade dele ser 0 é 1 e a probabilidade dele ser 1 é 0. Né? Então são os dois extremos aqui, ou seja, eu não tenho incerteza nenhuma, portanto a entropia é nula. Né? E qual é a situação de máxima entropia? É quando a probabilidade do bit ser 0 ou 1 é 50%. É a situação em que eu menos sei o que vai chegar nesse canal que me fornece um sinal binário, ok? Então esse é o conceito por trás dessa fórmula aqui, quando o x está fora e dentro do logaritmo, ok? No caso aqui, chama-se entropia cruzada, porque eu tenho aqui a saída do classificador e aqui a saída desejada, certo? Como que eu sei que funciona isso? Eu tenho que minimizar essa função. Ela faz o que eu quero? Vamos lá. Quando y é 1, a classe é 1, né, eu quero que o A seja 1 também, tá? E se vocês olharem aqui, a fórmula que eu botei só esse termo, né, só o primeiro termo ali, de fato, essa função é mínima quando x é 1. No meu caso, seria o A. Tá? Por outro lado, né, quando y é 0, é esse termo que vigora aqui, eu quero que o A seja 0. Tá? E eu estou minimizando esse termo aqui, esse termo desaparece. Né? Então vamos analisar esse termo aqui. O que acontece quando y é igual a 0? Com o A, né, que aqui eu estou chamando de x. Né? O mínimo dele é em x igual a 0, coerente com o que eu quero. Né? Então, quando eu minimizo essa função custo aqui,
eu estou maximizando a taxa de acerto do classificador. Basicamente é isso, ok? Vamos lá. É isso que eu estou concluindo aqui. Bom, uma outra propriedade muito importante aí da entropia cruzada é que na hora de aplicar também o backpropagation, né, para calcular o vetor gradiente, né, ela tem uma vantagem em relação ao erro quadrático médio. Né? No caso do erro quadrático médio, aparece a derivada da função de ativação. No caso da entropia cruzada, não. Tá? Então é uma propriedade importante que poucos autores aí destacam. Né? Eu gostaria, vocês já estão preparados para capturar essa informação aqui. Né? E mais, por que eu uso log na base E? Aqui o logaritmo natural e não log em qualquer base, porque poderia usar base 2, como é o que o Shannon faz aqui. O Shannon usa log na base 2, porque ele está trabalhando com fonte binária. Né? Por que eu devo usar, no caso da entropia cruzada, base E? Né? Porque a derivada do logaritmo, eu preciso calcular isso, né? Fica 1 sobre x diretamente, não tem mais nenhuma constante associada, porque o logaritmo natural de E é igual a 1. Tá? Então, é uma razão importante também para usar o logaritmo natural aqui. Bom, já estamos quase concluindo o material, falta falar de dois conceitos agora, né, de batch normalization e de fixed updated initialization. Okay? Bom, vamos lá. Por que batch normalization ajuda tanto na hora que eu estou treinando a rede neural? Vamos ver se vocês acompanham o meu raciocínio aqui. Bom, vamos supor que eu já ajustei esses pesos aqui. Todos os pesos são ajustados de modo síncrono, né? Mas vamos fazer a seguinte análise. Suponha que esses pesos aqui estejam... O meu mouse não está quase aparecendo aqui, mas suponha que esses pesos aqui estejam fixos, tá? E eu vou ajustar esses pesos dessa camada aqui intermediária, tá? Vocês concordam que o ajuste adequado desses pesos depende do valor desses pesos aqui. E se após eu produzir um bom ajuste de tudo que está aqui para frente, né, um bom ajuste de todas as camadas que estão para frente aqui, né, se eu promover alguma modificação desses pesos aqui, todo o meu trabalho foi perdido. Né? Por exemplo, se eu mexer na média dos sinais que saem dessa camada, né, tudo que eu trabalhei nessas camadas aqui precisa ser revisto. Né? Então, a técnica de batch normalization vem justamente para normalizar cada camada, de modo que a camada seguinte sempre encontre sinais que operam numa mesma faixa, numa mesma região. Tá? É basicamente isso, né? Porque essa situação aqui, né, o que vem da camada anterior mudar assim o comportamento estatístico, né, dificulta muito o treinamento da rede neural. Pode levar a gradientes explosivos ou que se anulam, ok? Então, basicamente, a técnica é descrita nesse trabalho de 2015 aqui, bastante recente, né? E ela opera dessa forma aqui, tá? Cada camada da rede, não importa se é uma rede fully connected ou convolucional, uma camada, né? Fully connected ou convolucional, ou até outras, né? Mas a cada camada eu faço uma normalização de suas saídas antes do próximo treinamento, né? Ou seja, toda vez que a camada seguinte receber os sinais da camada anterior, eles vão vir normalizados, né? Com uma média zero e uma certa variância fixa. Okay? Na verdade, a média e a variância é aprendida durante o treinamento, né? Como vocês vão ver aqui, né? A batch normalization entre duas camadas requer que a rede neural aprenda esse gama e esse beta aqui, né? Que são
a média e a variância que vai ir para a camada seguinte, ok? Curiosamente, os próprios autores, em 2015, eles alegaram que a batch normalization funcionava por causa desse efeito de eliminar justamente esse covariate shift aí, né, que a gente está falando, né, mexer na média e tal, que é o papel da normalização. Mas, na verdade, esses outros autores aqui em 2019, né, Santurkar e colaboradores, né, mostraram que os benefícios da técnica de batch normalization é outro, né, é que ele suaviza a superfície de erro e torna os gradientes consecutivos mais correlacionados, permitindo que, por exemplo, uma técnica de momento, né, promova progressos muito rápido, né, porque os gradientes são todos coerentes, o momento já vai acelerando mesmo e vamos embora. Né? Então, é bem interessante ver isso. Né? E, curiosamente, esses autores que trabalharam, ou estudaram e analisaram a técnica de batch normalization falaram, olha, com essa técnica eu não preciso me preocupar tanto com a inicialização, porque a influência do conjunto inicial de pesos no desempenho final fica bem atenuada. Né? Só que bem recentemente, né, em 2019, surgiram propostas e técnicas de inicialização que dizem o oposto, ou seja, que com essas técnicas mais espertas de inicialização, que eu não vou entrar em detalhes aqui, ela chama Fix-Up, e por favor consulta essa referência aqui, né? Quase todas as referências desse material estão no archive, né? Vocês vão ver ali na lista de referências, justamente por serem muito recentes e talvez ainda nem terem sido publicadas em veículos mais formais, né, que demoram um pouco mais de tempo. Né? Mas olha que curiosidade, eles afirmam que com essa inicialização você não precisa da batch normalization, você pode abrir mão da batch normalization, ou seja, autores que usam batch normalization dizem que não precisa se preocupar tanto com a inicialização, e autores que fazem uma inicialização mais trabalhada dizem que agora não precisa mais de batch normalization. Né? Inclusive, esse resultado é bastante impressionante, né? Que eles conseguem treinar uma rede neural com 10 mil camadas intermediárias. Haja profundidade nessa arquitetura. Tá? Mas eu concluo aqui só mostrando que, de fato, as referências bibliográficas quase todas são do archive, né? Muitas são, algumas são de congressos também bem recentes, e algumas, e aquelas que eu indiquei leitura, tendem a ser as mais de melhor custo-benefício. Tá? Mas eu gostaria de parar nesse conflito aqui, nessa espécie de contradição entre técnicos, para mostrar justamente que as coisas têm ocorrido de modo tão rápido, as evoluções técnicas, né, para poder treinar com sucesso redes neurais profundas, né, têm evoluído numa velocidade tão grande, né, que estamos percebendo alguns conflitos, né, de resultados que requerem estudos mais cuidadosos, mais aprofundados, né? Seja no caso lá dos algoritmos adaptativos, seja nos métodos de segunda ordem, tá? E seja aqui nessas técnicas de suavização da superfície de erro, ok? Bom, eu já me estendi bastante, é um material, como eu havia antecipado, com muitos conceitos e muitos detalhes técnicos, né? Espero que vocês tenham aproveitado e vocês vão perceber o benefício que é se familiarizar com esses conceitos na hora de projetar o algoritmo de treinamento de uma rede neural, definir camadas, operadores, definir hiperparâmetros, ok? Então, estamos caminhando bem para tornar
a tarefa de vocês de treinar redes neurais algo mais prazeroso e mais sistemático, né? Mesmo não havendo tantas respostas conclusivas aí. Agradeço a atenção, lembro aqueles que ainda não se inscreveram no canal que o façam para poder receber avisos de liberação de novos vídeos, né? E me despeço, concluindo assim essa parte 1 do tópico 8 do curso de redes neurais aqui da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp.